Derek Scott. Segunda-feira, 22 de agosto de 1994, 3 semanas após a chacina. Jesse e eu estávamos a caminho de Hicksville, uma cidade de Long Island entre Nova York e Yorkshire. A mulher que havia nos procurado era bancária numa pequena filial do Banco de Long Island. Ela marcou o encontro no café no centro da cidade, expliquei a Jesse no carro. Seu chefe não sabe que ela nos procurou. Mas isso diz respeito ao prefeito Gordon? Perguntou Jesse. Pelo visto, sim. Apesar de ainda ser de manhã, Jesse estava comendo um sanduíche de carne com um molho marrom que tinha um cheiro divino. Quer provar? Ofereceu, entre duas mordidas, esticando o lanche em minha direção. Está realmente muito bom. Mordi o pão. Poucas vezes na vida eu tinha comido algo tão bom. É um molho que é tão incrível. Nem sei como Natasha consegue fazer isso. Eu dei o nome de molho Natasha. O quê? Natasha fez esse sanduíche hoje de manhã antes de você sair? Isso. Ela se levantou às 4 da manhã para testar alguns pratos para o restaurante. Darla deve passar lá daqui a pouco. Eu fiquei até confuso na hora de escolher. Panquecas, waffles, salada russa. Tinha comida para um batalhão. Sugeri que ela servisse sanduíches numa pequena Rússia. As pessoas vão disputá-las no tapa. E com muita batata frita, falei, já me vendo lá. A porção nunca vem com batata suficiente. A funcionária do banco de Long Island se chamava Macy Warwick. Esperava-nos num café vazio, mexendo seu cappuccino com uma colher, nervosa. Fui aos Hampton no final de semana passado e vi no jornal uma foto dessa família que foi assassinada. Tive a impressão de reconhecer o homem, até perceber que era um cliente do banco. Ela tinha trazido uma pasta com documentos bancários e a empurrou em nossa direção. Então continuou. Levei um tempo para descobrir o nome dele. Eu já não estava mais como jornal e não tinha anotado o sobrenome. Tive que rastrear no sistema do banco para encontrar as transações. Nos últimos meses ele havia vindo várias vezes por semana. Enquanto escutávamos, Jesse e eu consultamos os extratos bancários que ela trouxera. Tratava-se sempre de um depósito de $20.000 em espécie, numa conta do banco de Long Island. Joseph Gordon vinha a esta filial várias vezes por semana para depositar. $20.000? Repetiu Jesse, surpreso. Isso. $20.000 é o valor máximo que um cliente pode depositar sem precisar fornecer explicações. Estudando os documentos, descobrimos que aquela manobra começara no mês de março. Então, se compreendi bem, falei, você nunca teve que pedir para o Sr. Gordon dar uma justificativa para essas transferências? Não. Além disso, meu chefe não gosta que façamos muitas perguntas. Ele diz que, se os clientes não vierem aqui, irão a outro lugar. Parece que a diretoria do banco está pensando em fechar algumas filiais. Então o dinheiro continua nessa conta do seu banco? Sim, no nosso banco, mas tomei a liberdade de verificar a quem pertencia a conta na qual o dinheiro era depositado. Era uma conta diferente, também pertencente ao Sr. Gordon, mas aberta à nossa filial em Bozeman, no estado de Montana. Jesse e eu ficamos chocados. Nos documentos bancários encontrados na casa de Gordon, havia apenas suas contas pessoais, abertas num banco dos Hamptons, o que significava aquela conta secreta aberta em Bozeman, no interior de Montana. Não perdemos tempo e entramos em contato com a Polícia Estadual de Montana para obter mais informações, e a descoberta deles bastou para que Jesse e eu pegássemos um voo para o aeroporto Yellowstone Bozeman, com uma escala em Chicago munida de sanduíches ao molho Natasha para animar a viagem. Joseph Gordon alugava uma casinha em Bozeman desde abril, algo que pôde ser comprovado pelos débitos automáticos efetuados desde a abertura de sua misteriosa conta bancária em Montana. Encontramos seu corretor de imóveis, que nos levou a uma cabana de aparência sinistra que ficava numa esquina. Sim, de fato é ele. Joseph Gordon, garantiu o corretor de imóveis quando lhe mostramos uma foto do prefeito.
Ele veio a Bozeman uma vez, em abril. Estava sozinho. Viera do estado de Nova York de carro, e o veículo estava abarrotado de caixas. Ainda bem. Ainda nem tinha visto a casa e já afirmara que a queria, porque, segundo ele, um preço desses é irrecusável. Tem certeza de que o homem que o senhor viu é esse mesmo? Perguntei. Absoluta. Como ele não me inspirou confiança, tirei discretamente uma foto do seu rosto e da placa do carro, para uma eventualidade. Veja. O corretor pegou na pasta uma foto em que se via nitidamente o prefeito Gordon descarregando caixas de papelão de um conversível azul. Ele explicou por que havia decidido vir morar aqui? Na verdade, não. Mas terminou soltando esta. A região de vocês não é lá essas coisas, mas pelo menos aqui ninguém virá me procurar. E ele ficou de se mudar quando? Começou a pagar o aluguel em abril, mas não sabia muito bem quando viria em definitivo. Eu estava me lixando, contanto que o aluguel fosse pago, o resto não era na minha conta. Posso ficar com a foto para incluí-la no dossiê? Perguntei ao corretor. Fique à vontade, sargento. Conta bancária aberta em março. Casa alugada em abril. O prefeito Gordon planejara sua fuga, na noite em que morrera, e estava se preparando para deixar Orphea com a família. Uma pergunta ainda permanecia sem resposta. Como o assassino sabia disso? Além disso, tínhamos também de descobrir de onde vinha aquele dinheiro, pois agora estava evidente para nós que havia uma ligação entre seu assassinato e as enormes somas de dinheiro que ele transferira para Montana. Eram quase $500 mil no total. Nosso primeiro instinto foi verificar se aquele dinheiro poderia constituir uma ligação entre Ted Tannenbaum e o prefeito Gordon. Tivemos que nos desdobrar para convencer o major a aceitar pedir um mandato ao promotor, a fim de termos acesso às informações bancárias de Tannenbaum. Vocês sabem que, com um advogado como Starr, se errarem de novo, há grandes chances de serem levados perante a comissão disciplinar ou mesmo perante um juiz por residência, avisou o major. Então podem acreditar que será o fim da carreira de vocês. Estávamos perfeitamente cientes disso, mas não podíamos negligenciar o fato de que o prefeito começara a receber aquelas misteriosas quantias na época em que as obras da reforma do Café Athena tinham começado, e se o prefeito tivesse extorquido Tannenbaum em troca de não embargar as obras e permitir que ele inaugurasse o restaurante a tempo para o festival, o promotor, após ouvir nossos argumentos, julgou a teoria convincente a ponto de expedir um mandato. E foi assim que descobrimos que entre fevereiro e julho de 1994, Ted Tannenbaum havia retirado $500 mil de uma conta herdada de seu pai num banco de Manhattan. Jesse Rosenberg. Terça-feira, 8 de julho de 2014, 18 dias antes do festival. Naquela manhã, no carro a caminho de Nova York, onde encontraríamos Steven Bergdorf, Ana nos contou sobre a conversa telefônica que tivera com Kirk Harvey. Ele se recusa a me revelar o que quer que seja por telefone. Ficou de me encontrar amanhã, quarta-feira, às 6 horas da noite, no Beluga Bar. Em Los Angeles? Perguntei, surpreso diante da notícia. Ele não pode estar falando sério. Parecia falar com a maior seriedade do mundo. Já consultei os horários. Você pode pegar o voo de 10 da manhã no JFK, Jesse. Como assim, Jesse? Protestei. Isso é função da polícia estadual e Derek tem filhos. Ir para Los Angeles? Eu suspirei. Não tínhamos avisado Steven Bergdorf de nossa vinda. Queríamos contar um pouco com um efeito surpresa. Fomos encontrá-lo na redação da revista literária de Nova York, onde ele nos recebeu em sua sala caótica. Ah, eu soube de Stephanie. Que notícia terrível. Essas foram suas primeiras palavras. Por acaso, vocês têm alguma pista? Talvez tenha a ver com o senhor, atacou Derek. Isso me fez perceber que ele continuava com a mesma vivacidade, ainda que tivesse ficado 20 anos afastado do trabalho em diligência. Comigo? Perguntou Bergdorf, pálido. Stephanie foi trabalhar no Orphea Chronicle para realizar discretamente uma investigação sobre o quádruplo homicídio de 1994. Estava escrevendo um livro a respeito. Estou pasmo. Eu não sabia de nada disso. Sério? Perguntou Derek com um ar de espanto.
Sabemos que Stephanie recebeu a sugestão de escrever o livro de alguém que estava em Orphea na noite dos assassinatos. No Teatro Municipal, para ser mais preciso. Onde estava no momento dos assassinatos, Sr. Bergdorf? Tenho certeza de que se lembra. No Teatro Municipal, certamente, assim como todo mundo em Orphea aquela noite. Eu nem toquei nesse assunto com Stephanie. É um caso sem qualquer importância, na minha opinião. O senhor era editor do Orphea Chronicle e subitamente pediu demissão nos dias que se sucederam à chacina. Isso sem falar no livro que o senhor escreveu sobre o festival, o mesmo festival pelo qual Stephanie se interessava. São muitos pontos em comum, não acha? Sr. Bergdorf, por acaso encomendou a Stephanie Myler uma investigação sobre a chacina de Orphea? Juro que não. Essa história não tem nem pé nem cabeça. Por que eu teria feito isso? Há quanto tempo não vai a Orphea? Passei um fim de semana lá em maio do ano passado. A convite da prefeitura. Não colocava os pés lá desde 1994. Saí de Orphea sem deixar vínculos. Me mudei para Nova York, onde conheci minha mulher e segui com minha carreira de jornalista. Por que deixou Orphea logo depois da chacina? Justamente por causa do prefeito Gordon. Bergdorf nos fez viajar até o passado, 20 anos antes. Joseph Gordon, no plano pessoal e profissional, era bastante medíocre. Um homem de negócios fracassado. Todas as suas empresas haviam falido e ele terminou se lançando na política quando a oportunidade de ser prefeito o fez cobiçar o salário que era pago pela posição. Como ele foi eleito? Era um grande falastrão. Impressionava à primeira vista, teria sido capaz de vender gelo para um esquimó, mas não conseguiria cumprir o prometido. Na época das eleições municipais de 1990, a economia de Orphea não ia muito bem e o clima estava tenso. Gordon falou para as pessoas que elas queriam ouvir e foi eleito, mas, como era um político medíocre, pouco tempo depois começou a perder popularidade. Medíocre, ponderei. Mas criou o festival de teatro que gerou uma boa repercussão para a cidade. Não foi o prefeito Gordon que criou o festival de teatro, Capitão Rosenberg. Foi seu vice na época, Alan Brown. Logo após ser eleito, o prefeito Gordon percebeu que precisava de ajuda para administrar Orphea. Nessa época, Alan Brown, nativo da cidade, havia acabado de se formar em direito. Aceitou o convite para ser vice-prefeito, o que não deixava de ser um primeiro cargo importante para alguém que tinha acabado de sair da faculdade. Não demorou para o jovem Brown chamar atenção com sua inteligência. Fez de tudo para reaquecer a economia da cidade. E conseguiu. Os anos favoráveis que vieram com a eleição do presidente Clinton ajudaram bastante, mas Brown foi uma referência com sua profusão de ideias. Reaqueceu o turismo de forma agressiva. Depois houve as comemorações do feriado de 4 de julho, o espetáculo de fogos anual, o incentivo à instalação de novos estabelecimentos comerciais, a reforma da rua principal. E em seguida foi alçado a prefeito com a morte de Gordon, é isso? Perguntei. Alçado não, capitão. Após o assassinato de Gordon, Alan Brown exerceu as funções de prefeito interino durante apenas um mês. Afinal de contas, em setembro de 1994 haveria eleições municipais e Brown já planejara se candidatar. Foi eleito com muita vantagem. Voltemos ao prefeito Gordon, propôs Derek. Ele tinha inimigos? Ele não seguiu uma linha política clara, então, de vez em quando, acabava desagradando a todo mundo. Ted Tannenbaum era uma dessas pessoas? Nem tanto. Eles de fato tiveram uma pequena rixa relacionada à reforma de um imóvel que iria virar um restaurante, mas nada que justificasse matar um homem e toda a sua família. Sério? Perguntei. Ah, sim, nunca o julguei capaz de fazer aquilo por um motivo tão bobo. Por que não falou nada na época? Para quem? Para a polícia? O senhor me imagina aparecendo numa delegacia para questionar a conduta adotada numa investigação? Eu suponho que, é claro, deveriam existir provas consistentes. Quer dizer, de toda forma, o coitado já estava morto, e além do mais, para ser franco, eu não me importava muito com o caso. Afinal, eu não morava mais em Orphea. Acompanhei a história de longe, em suma, para retomar o fio da minha história. Eu dizia aos senhores que a vontade do jovem Alan Brown de reconstruir a cidade foi uma bênção para os pequenos empresários locais.
reforma da prefeitura, reforma dos restaurantes, construção de uma biblioteca municipal e de diversos prédios. Enfim, esta é a versão oficial. Porque, com o argumento de que pretendia dar trabalho aos moradores da cidade, Gordon, por baixo dos panos, pedia-lhes que superfaturassem os serviços em troca da obtenção do contrato. Gordon recebia propina? Perguntou Derek, que parecia em choque. Claro que sim. Porque na época da investigação ninguém mencionou isso. Espantou-se Ana. O que a senhora queria? Retorquiu Bergdorf. Que os empresários abrissem o jogo e denunciassem a si mesmos? A si mesmos? Eles eram tão culpados quanto o prefeito. Seria a mesma coisa se eu agora, aproveitando a visita de vocês, confessasse ter assassinado o presidente Kennedy. E o senhor como soube disso? Os contratos eram públicos. No período das obras era possível consultar os valores pagos pela prefeitura às diversas empreiteiras. Por outro lado, as empresas que participavam das obras municipais também eram obrigadas a apresentar seus balanços contábeis à prefeitura, que queria se certificar de que elas não abririam falência no meio das obras. No começo de 1994, dei um jeito de obter os balanços das empresas contratadas e comparei-os com os valores oficialmente pagos pela prefeitura. Em sua maioria, a linha contábil referente ao pagamento efetuado pela prefeitura mostrava uma quantia inferior à do contrato assinado com ela. Como ninguém se deu conta disso? Perguntou Derek. Imagino que havia uma fatura para a prefeitura e uma fatura para a contabilidade, e que os dois montantes não correspondiam, o que ninguém, exceto eu, tinha resolvido verificar. E o senhor não falou nada? Sim. Escrevi uma matéria para o Orphea Chronicle e fui falar com o prefeito Gordon para lhe pedir explicações. E sabe o que ele me respondeu? Prefeitura de Orphea, sala do prefeito Gordon, 15 de fevereiro de 2014. 15 de fevereiro de 1994. O prefeito Gordon leu com atenção a reportagem que Bergdorf acabara de lhe mostrar. O silêncio total imperava no aposento. Gordon parecia tranquilo, enquanto Bergdorf, por sua vez, estava nervoso. O prefeito acabou apoiando o texto na mesa, ergueu os olhos para o jornalista e lhe disse com uma voz quase cômica. É muito grave o que está me informando, meu caro Steven. Haveria então corrupção nos altos escalões de Orphea? É isso mesmo, prefeito. Isso vai dar uma tremenda confusão. É óbvio que o senhor tem cópias dos contratos e dos balanços para provar tudo isso. Sim, senhor prefeito. Que trabalho minucioso! Parabenizou o prefeito Gordon. Sabe, caro Steven, é uma baita coincidência ter vindo me procurar. Eu queria justamente falar com o senhor sobre um grande projeto. O senhor sabe que em poucos meses celebraremos a abertura do nosso primeiro festival de teatro? Claro que sei, senhor prefeito. Respondeu Bergdorf, que não compreendia direito aonde o prefeito queria chegar. Pois bem, eu queria que o senhor escrevesse um livro sobre esse festival. Um livrinho no qual o senhor contaria os bastidores da criação do evento, todo acompanhado de fotos. Seria lançado na noite de abertura. Será uma lembrança cobiçada pelos espectadores que o comprarão por impulso. A propósito, Steven, quanto cobraria por um trabalho como esse? Eu não sei, senhor prefeito, nunca fiz isso antes. Pelos meus cálculos, isso ficaria na casa dos $100.000, decretou o prefeito. O senhor me pagaria $100.000 para escrever esse livro? Balbuciou Steven. Sim. Me parece o preço de mercado para um texto de qualidade, para o texto da qualidade do seu. Em contrapartida, é óbvio que isso não seria possível se uma matéria a respeito da gestão das contas municipais fosse publicada no Orphea, uma vez que as contas seriam escrupulosamente examinadas e as pessoas não compreenderiam por que eu teria pago um valor tão alto. O senhor entende o que eu quero dizer? E o senhor escreveu esse livro? Eu disse, percebendo na mesma hora que era o livro que Ana e eu tínhamos encontrado nas coisas de Cody. O senhor foi comprado? Oh não, Capitão Rosenberg, indignou-se Steven. Sem lições de moral, por favor. O senhor imaginou que eu recusaria uma oferta dessas? Era a oportunidade de ganhar dinheiro, poderia usá-lo para comprar uma casa. Infelizmente nunca foi pago, pois aquele imbecil do Gordon foi assassinado antes de eu receber o dinheiro.
Para garantir que eu não o traísse depois de receber os $100.000, ele disse que me pagaria após a publicação do livro. 2 dias depois da morte de Gordon, fui falar com Alan Brown, prefeito interino. Não havia qualquer contrato, mas eu não queria que meu acordo com Gordon fosse para o espaço. Eu achava que Brown também se beneficiava no esquema das propinas, mas descobri que ele não estava sabendo de nada. Ficou tão atordoado que exigiu minha demissão imediata. Senão avisaria a polícia. Declarou que não toleraria jornalista corrupto no Orphea Chronicle. Fui obrigado a ir embora e foi assim que esse dedo duro do Michael Bird virou editor. E vamos ser sinceros, ele escreve feito uma mula. Em Orphea, Charlotte Brown, mulher do prefeito, conseguira arrancar o marido do escritório e levá-lo para almoçar na varanda do Café Athena. Encontrou-o terrivelmente tenso e nervoso. Ele vinha dormindo pouco, comendo nada, estava abatido e com uma expressão preocupada. Ela pensou que um almoço ao ar livre lhe faria bem. Sua iniciativa foi um sucesso total. Alan, após lhe garantir que não tinha tempo de almoçar, deixara-se convencer e a pausa pareceu ter um efeito positivo, algo que não durou muito. O celular de Ana começou a vibrar na mesa, e quando ele viu o nome na tela, pareceu inquieto. Afastou-se da mesa para atender. Embora não tenha conseguido ouvir o teor da conversa, Charlotte Brown percebeu a voz alterada do marido e seu gestual irritado. Ouviu-o dizer com uma voz quase de súplica: Não, não faça isso, eu vou dar um jeito. Antes de desligar e voltar furioso, enquanto um garçom servia sobremesas pálidas. Pedidas. Tenho que ir até a prefeitura, comunicou-lhe Alan, num tom desagradável. Já? Pelo menos coma sua sobremesa. Alan, isso pode esperar 15 minutos ou não? Estou com um problema, Charlotte. Ela era um empresário da companhia teatral que vai apresentar a peça principal do festival. Disse que soube da paralisação e que os atores não estão se sentindo seguros. Desistiram. Não tenho mais peça. É uma catástrofe. O prefeito partiu, apressado, e não notou uma pessoa sentada à mesa atrás dele desde o início do almoço que não perdera uma sílaba daquela conversa. Esperou que Charlotte Brown saísse e pegou o celular. Michael Bird? É Sylvia Tenenbaum. Tem informações sobre o prefeito que devem ser de seu interesse. Pode passar no Café Athena? Quando eu perguntei a Steven Bergdorf onde ele estava na noite que Stephanie Meyer tinha desaparecido, este, fazendo-se de ofendido, respondera: Estava num vernissage. Pode verificar, capitão. E foi o que fizemos quando voltamos à sala de Ana na delegacia de Orphea. A galeria que organizava o evento nos confirmou a presença de Bergdorf e nos informou que o vernissage terminara às 7 horas da noite. Deixando Manhattan às 7, ele conseguiria estar em Orphea às 10, argumentou Ana. Acha que ele seria capaz de matar Stephanie? Perguntei. Bergdorf conhece muito bem o prédio da redação do Orphea Chronicle. Tem os conhecimentos necessários para entrar lá e roubar o computador. Sabia também que Michael Bird era o editor do jornal, por isso a ideia de enviar para ele a mensagem do celular de Ana. Além disso, podemos imaginar que temia ser reconhecido em Orphea, a razão pela qual acabou desistindo de encontrar Stephanie no Kodiak Grill e acabou o encontro com ela na praia. Por que não o prendemos? Porque são apenas suposições, Ana, interviu Derek. Nada de concreto. Um advogado desmonta esse argumento em 5 minutos. Não temos qualquer prova contra ele. Mesmo que ele tivesse ficado em casa sozinho, é impossível provar. E além disso, tem um álibi ruim que nos deu prova de que ele não sabe sequer a hora em que Stephanie foi assassinada. Derek não estava errado nesse ponto. Coloquei, apesar de tudo, um retrato de Bergdorf no quadro metálico. Enquanto isso, Jesse, eu concordaria que Bergdorf é a pessoa que encomendou o livro a Stephanie, sugeriu Ana. Ela escolheu trechos do texto encontrado no computador que tínhamos prendido no quadro e disse: Quando Stephanie pergunta ao patrocinador por que ele mesmo não escreve o livro, ele responde: Eu? Impossível! O que as pessoas diriam? Seria então alguém sem qualquer credibilidade para escrever esse livro a ponto de delegar a tarefa a outra pessoa?
Li então o seguinte trecho. Abre aspas. Ora, um pouco antes das 7 horas da noite, saí na rua para esticar as pernas e vi uma caminhonete passar. Era facilmente identificável pelo adesivo que acompanhava o vidro traseiro. Compreendi muito depois, lendo os jornais, que era o carro de Ted Tannenbaum. O problema é que não era ele quem estava ao volante. Fecha aspas. Bergdorf declarou justamente duvidar da culpa de Tannenbaum, e ele estava no teatro municipal naquela noite. Eu daria tudo para saber quem estava ao volante dessa caminhonete, disse Ana. Pois eu fico me perguntando por que o prefeito Brown nunca falou nada sobre a corrupção do prefeito Gordon, opinou Derek. Se soubéssemos disso na época, o curso da investigação teria mudado, e o principal, se o dinheiro que Gordon transferiu para Montana era de propinas pagas por empreiteiros, então a que correspondem as retiradas em espécie efetuadas por Ted Tannenbaum, que ele nunca conseguiu justificar? Houve um longo silêncio. Ana percebeu que eu e Derek estávamos perplexos, e então perguntou: Como Ted Tannenbaum morreu? Na prisão, limitei-me a responder, sério. Derek, por sua vez, apenas mudou de assunto para indicar a Ana que não estávamos com vontade de falar sobre aquilo. Deveríamos comer alguma coisa. Não almoçamos. É por minha conta. O prefeito Brown chegou em casa surpreendentemente cedo. Precisava de calma para estudar possíveis alternativas caso o festival de teatro fosse cancelado. Andava de um lado para o outro na sala com um semblante concentrado. Sua mulher, Charlotte, observando-o à distância, podia sentir o seu nervosismo. Terminou se aproximando para tentar fazer com que ele ficasse razoavelmente tranquilo. Alan, querido, disse, passando carinhosamente a mão no cabelo dele. Se isso for um sinal de que é melhor desistir desse festival, isso deixa você num estado. Como pode dizer isso? Uma coisa dessas? Você que era atriz, sabe o que isso representa. Preciso do seu apoio. Acho que talvez seja o destino. De toda forma, faz muito tempo que esse festival dá prejuízo. Este festival tem que acontecer, Charlotte. Nossa cidade depende dele. Mas o que vai fazer para substituir a peça principal? Não faço ideia. Ele suspirou. Vou ser motivo de piada. Tudo vai dar certo, Alan. Você vai ver. Mas como? Ela não fazia ideia. Falara aquilo apenas para animá-lo. Tentou encontrar uma solução. Vou entrar em contato com meus conhecidos no meio teatral. Seus conhecidos? Querida, é muito legal da sua parte, mas faz mais de 20 anos que você não sobe no palco. Não tem mais tantos contatos. Com um braço enlaçou a mulher que pousou a cabeça em seu ombro. É uma catástrofe, decretou. Ninguém quer vir ao festival. Nem os atores, nem a imprensa, nem os críticos. Enviamos dezenas de convites, todos sem respostas. Escrevi até para Matt Ostrovsky. Matt Ostrovsky do The New York Times? Ex-New York Times. Agora ele trabalha para a revista literária de Nova York. É melhor do que nada, mas também não me respondeu. Estamos a menos de 20 dias da abertura e o festival está à beira de um colapso. Dá vontade de tacar fogo no teatro para... Alan, interrompeu a mulher. Não fale besteira. A campainha da porta da frente soou. E... Será que não é ele? Disse Charlotte em tom de piada. Está esperando alguém? Perguntou Alan, que não estava com disposição para brincadeiras. Não. Levantou-se e atravessou a porta para abrir a porta. Era Michael Bird. Bom dia, Michael. Bom dia, senhor prefeito. Peço desculpa por incomodá-lo em sua casa. Tentei desesperadamente ligar para seu celular, mas estava desligado. Eu precisava de um momento de tranquilidade. O que está acontecendo? Eu queria saber o que tem a dizer sobre o boato, senhor prefeito. Que boato? Estão dizendo que o senhor não tem mais peça principal para o festival de teatro. Quem lhe disse isso? Sou jornalista. É por isso mesmo que deveria saber que boatos não falem nada, Michael. Irritou-se Brown. Concordo plenamente, senhor prefeito. Foi por isso que me dei ao trabalho de ligar para o agente da companhia em questão, que me informou o cancelamento do espetáculo. Declarou que os atores não se sentem mais seguros em Orpheum.
Isso é ridículo, respondeu Alan sem perder a calma. E se eu fosse você, não publicaria isso. Ah? Por quê? Porque eu faria de papel de palhaço. Palhaço? Isso mesmo. O que você acha, Michael? Já cobriu o buraco deixado pela companhia de teatro que tinha ficado de se apresentar. Sério? Porque ainda não fez o comunicado. Por quê? Porque é uma superprodução, respondeu o prefeito, sem pensar. Uma coisa única. Algo que vai causar tanta comoção que os espectadores virão correndo para o festival. Foi um comunicado em grande estilo, não um comunicado improvisado que passaria desapercebido. Então, fará esse grande comunicado? Nessa sexta-feira, respondeu o prefeito Brown de imediato. É isso. Sexta-feira, 11 de julho, darei uma entrevista coletiva. E acredite, o que vou anunciar será uma surpresa para todo mundo. Obrigado, senhor prefeito, pelas informações. Senhor prefeito, publicarei tudo isso na edição de amanhã. Disse Michael, querendo verificar se o prefeito blefava ou não. Faça isso, por favor. Falou Alan, num tom que ele procurou manter confiante. Michael assentiu e fez menção de ir embora, mas Alan não se conteve e acrescentou. Não se esqueça de que é a prefeitura que subsidia seu jornal. E por isso vocês não precisam pagar o aluguel, Michael. O que quer dizer com isso, prefeito? Que não se morde a mão que o alimenta. Está me ameaçando, senhor prefeito? Eu não faria uma coisa dessas. Estou dando um conselho de amigo. Só isso. Michael cumprimentou com um aceno de cabeça e partiu. Alan fechou a porta e cerrou os punhos com raiva. Sentiu uma mão pousar em seu ombro. Era Charlotte. Ela ouvira tudo e olhava para ele, perplexa. Um grande comunicado? Mas, querido, o que vai anunciar? Não faço ideia. Tenho 2 dias para que aconteça um milagre. Se não, será minha renúncia que eu anunciarei.